Quando a gente fala em armário cápsula, muita gente pensa automaticamente num armário chato. Num armário onde você tem pouquíssimas peças, num armário extremamente minimalista, num armário onde você praticamente usa bege para sempre. Mas e se eu te disser que você consegue ter um armário que seja versátil sim, mas ao mesmo tempo único, criativo e que tenha a sua cara? Sim, isso é possível e hoje eu vou te mostrar como montar um armário cápsula de verão, ou seja, com muita personalidade, cor e que não seja chato. Um armário cápsula de verdade é sobre funcionalidade e coerência estética. Então, se você é uma pessoa mais criativa, mais colorida, mais maximalista, isso precisa aparecer, isso precisa ficar evidente nas suas roupas. Um armário que não demonstra a sua identidade, simplesmente é um armário que não funciona. Primeiro passo é você definir a sua essência de verão. O que você quer transmitir? É leveza? Já pega um caderninho aí e anota. O que você quer transmitir para o mundo? É leveza? É aventura? É sensualidade? Uma coisa mais romântica? Aventura? O que você quer transmitir? A partir disso, a partir de que você defina isso, a gente consegue começar a montar o nosso armário cápsula de verão. Sem isso, é impossível. E também, outra questão muito importante é a gente definir as cores que a gente gosta. Porque a gente sabe que o verão costuma ser uma estação mais colorida. Mas a gente precisa entender muito bem quais são as cores que valorizam a gente e as cores que a gente gosta. A gente não vai sair usando qualquer cor só porque é verão e a gente precisa usar cor. Não, a gente tem que ter uma coerência. A gente gosta de cores mais claras, mais escuras, mais pastéis, mais vibrantes. O que a gente gosta e quais são esses tons? É azul, é amarelo, é vermelho? Quais são essas cores? Defina muito bem a sua paleta de cores. Pode ser, assim, pode ser todas as cores que você quiser, mas defina uma paleta que seja mais assinatura sua, digamos assim, que você mais gosta. Que pode ser as cores que você quiser. Pode ser azul, verde, rosa, roxo. Isso é você que define exatamente as cores que você mais gosta e tenha essas mais presentes dentro do seu estilo. Obviamente não quer dizer que você não pode usar outras, mas tenha uma paleta de cores aí que seja mais a sua cara, digamos assim. Bom, agora eu separei aqui pra vocês umas peças, são 5 peças e mais um detalhe que pra mim são chaves, assim, são a base de um armário cápsula de verão. Você não tem que seguir à risca tudo isso aqui, você não tem que ser 100% isso, você pode adaptar, pode fazer uma releitura, se você não gosta de tal peça que eu falei aqui, você pode fazer uma releitura e adaptar para o seu próprio estilo. Não tem que ser exatamente o que eu tô falando aqui, mas vocês vão ver agora que nenhuma das peças que eu vou falar é uma peça em específico, mas é para você ter uma ideia, para você ter um guia. Por exemplo, um vestido chave. A gente sabe que verão é a estação dos vestidos, assim como a primavera. E se você é uma mulher que gosta de usar vestido, você vai ficar muito feliz porque eu não tô dando regra de que você tem que usar um tipo de vestido específico. Vestido pode ser um vestido reto, pode ser um vestido curto, pode ser um vestido longo, pode ser um vestido midi, pode ser um vestido estampado, liso, mas tem que ser um vestido que ele funcione bem, sabe? Que você possa adaptar, de repente, para a parte do dia, você possa usar pra noite se você trocar o sapato. Então tem que ser um vestido que ele seja um pouco mais adaptável e encaixe em diferentes ambientes, tá? Pode ser qualquer dessas coisas que eu falei, fluido, curto, reto, justo, mas ele tem que ser o mais adaptável possível para diferentes tipos de situação. Ele precisa ser versátil. Agora, pode ser o tipo de vestido que você quiser, mas ele tem que ser versátil, tá? Ou seja, ele tem que se adaptar a diferentes ambientes. Segunda peça são 2 tops versáteis, ou seja, tops, aqui entra qualquer categoria. Pode ser um top, assim, tubinho, assim, desses top tube, como chamam. Pode ser um tomara que caia. Pode ser aqueles halter top que prende aqui, né? Ai, nossa, bati o cotovelo. Que pode ser com as costas, assim, nuas. Que fica muito sensual, acho uma... Eu vou colocar uma foto aqui porque eu não sei explicar direito. Mas, assim, top pode ser o tipo de top que você mais gostar, só que precisa ser por que eu tô falando que tem que ser 2? Porque precisa ser num tom mais neutro e outro que seja mais, que destaque mais, que pode ser numa cor um pouco mais chamativa ou pode ser com estampa, da sua preferência. Não tem que ser exatamente o mesmo modelo de top, pode ser que você queira um tomara que caia preto e pode ser que você queira outro tipo de modelo de top em uma outra cor mais chamativa ou estampado, tá? Mas os tops, eles são super versáteis porque você colocou uma mini saia ou com uma saia midi, ou você coloca uma saia mais fluida,
você coloca com short, você coloca com um short de alfaiataria, um short jeans, você... Sabe, é uma peça extremamente versátil. Você consegue também combinar com calça jeans, em dias mais que você consegue vestir uma calça jeans. Então, é uma peça extremamente versátil. Você pode colocar com uma saia de crochê. Então, gente, as possibilidades são infinitas. Então, tops, além de eles serem super frescos, super adaptáveis, eles também combinam extremamente com o verão, né? Então, não tem erro com o top. Terceira peça, que na verdade não é uma peça específica, são duas partes de baixo inteligente. Uma que seja mais básica, como um short ou saia neutra, que pode ser jeans, ou pode ser uma saia num tom mais claro, ou pode ser uma saia preta, ou pode ser uma saia beige, pode ser um short de alfaiataria beige, de linho, que é bem fresco, muito, muito bom para o verão. Então isso vai de você. E depois uma parte de baixo mais statement, que pode ser uma saia que tenha mais textura, uma saia que seja um pouquinho mais colorida. Eu tenho uma saia que é super fresca, mas ela tem uma estampa bem chamativa, é da Coach, só que ela é bem chamativa, então eu preciso ter uma parte de cima que seja mais neutra, por isso o top preto. Então, por isso que eu tô falando, a gente tem que ter esse equilíbrio entre peças mais neutras, mais versáteis, e aquelas que chamam um pouco mais a atenção, para não ter looks entediantes. Uma terceira peça leve, que pode ser porque a terceira peça, ela traz muito interesse visual para uma composição. Mas, se a terceira peça for muito quente, fica insuportável de usar no verão. Então, pode ser um kimono, uma camisa, oversize, um colete de tecido leve. Isso vai de gosto. Depois, uma peça criativa, que seria, tipo, o herói do look. Aquela peça que só você teria, né? Que é uma peça diferente, que normalmente a gente acha esse tipo de peça em brechó. Por exemplo, essa peça aqui eu amo. E eu nunca vi ninguém usando uma peça parecida. Talvez tenha, né? Porque provavelmente saiu de alguma coleção ou de alguma loja. Só que eu nunca vi ninguém usando nenhuma parecida. E por quê? Porque eu comprei em brechó. Então ela é muito bonita. Então é aquela peça que só você teria, que tem uma estampa diferente, ou um recorte, uma textura, algo artístico. Que pode ser uma coisa tipo assim. Então, essa peça aqui, isso aqui, por exemplo, eu tô agora com calça jeans. Mas eu tenho uma calça capri que é branca, que fica maravilhoso. Se usasse com short jeans também, com uma saia jeans também, com uma saia, de repente, preta ou azul ou branca também. Então, uma peça que funciona bastante. Depois, acessórios. Acessórios que transformam tudo. Como a gente não consegue usar muita coisa no verão, muita roupa, nem terceira peça, nem meia calça, nem bota, nem tudo isso que às vezes traz mais interesse visual, a gente vai investir em acessórios. Não negligencie a importância dos acessórios. Acessórios é o que vai trazer a sua personalidade pra fora no verão, porque a gente não consegue colocar muita roupa em cima. Então, é acessório no que a gente vai investir. Brincos, bolsas coloridas ou chamativas, ou com textura, ou com um formato diferente. Sandálias com algum design diferente, algum salto que seja interessante visualmente, que seja numa cor chamativa, mix de pulseiras, mix de anéis, bracelete, eu amo bracelete, gente. Então, tem muito acessório por aí que você pode vestir e vai, assim, transformar totalmente as suas composições de verão. Muitas pessoas não sabem como escolher cores que combinem entre si, sem ficar chato, sabe? Isso é uma questão que parece por fora muito difícil, mas na verdade é bem fácil, gente. Você escolhe uma paleta base pequena, que pode ser de cores neutras, né? Que pode ser, sei lá, você gosta de usar bastante preto e vamos supor que você gosta de usar bastante branco também. Então aí você tem essas duas cores base neutras, que você vai usar elas para facilitar suas composições. E depois você escolhe duas, gente, eu falei duas, mas você pode escolher 3 cores neutras, você pode escolher 3 cores mais coloridas. E depois as cores coloridas, você que escolhe dependendo do que te representa mais no verão. Pode ser, de repente, cores mais pastéis, pode ser cores mais vibrantes, pode ser rosa, pode ser azul, pode ser amarelo, pode ser laranja. Isso vai depender do seu gosto e do que você gosta. Do seu gosto e do que você gosta é a mesma coisa, né, Luna? Tudo bom? Vai depender do seu gosto, do seu estilo, também do que te valoriza mais, né? Porque tem cores que valorizam mais algumas pessoas, outras cores que valorizam mais outras e por aí vai. Então é muito importante isso e que você escolha uma estampa também que, pra não ficar uma coisa tão lisa, né? Tão plana. Até eu, que não sou de estampa, tem alguma que outra coisa estampada. E é muito importante que você escolha uma estampa que você gosta e que você sente que te representa bem. Pode ser animal print, pode ser qualquer estampa que você quiser, gente, mas agrega alguma estampa. Sem ser xadrez, né, gente? Por amor de Deus, xadrez é uma estampa pro
inverno e para outono. Xadrez no verão é uma coisa que gritante, gente. Eu acho assim que não combina nem um pouco. O que é uma virada de chave quando você entende a regra da multifuncionalidade. Você tem que ter peças que rendam pelo menos no mínimo 3 looks. Você não pode, assim, poder você pode, mas assim, não é mais inteligente comprar um vestido muito elegante que você só vai conseguir usar numa situação específica, depois você não consegue usar mais, ou consegue usar uma vez por ano, ou uma vez a cada 6 meses, porque na verdade é preferível que você vai lá e alugue um vestido do que se você ir comprar um vestido super elegante, a não ser que você frequente realmente eventos muito elegantes, aí sim, gente, faz sentido. Mas se não é o que você frequenta, aluga, que é preferível do que você comprar um vestido caro, que vai ficar encostado no seu guarda-roupa. Mesmo não sendo caro, gente, eu acho que deixar a roupa parada no guarda-roupa não faz bem pra ninguém. Então, é mais importante você entender essa regra realmente da multifuncionalidade. Um vestido que você consiga usar de dia, até mesmo na praia, que você consiga também usar à noite para um jantar. É esse nível de versatilidade que a gente quer. Então, não se apegue a peças que você vai conseguir usar em apenas eventos extremamente específicos e você não consegue usar para mais nada depois. E como a gente traz essa criatividade sem perder a praticidade, porque vamos combinar, no inverno e outono a gente gosta de ser um pouquinho mais, pensar mais na composição. No verão a gente quer um pouquinho mais de praticidade, quer uma coisa um pouquinho mais rápida, mais fácil de fazer. Então a gente tem certos truques, digamos assim, que a gente pode fazer para criar composições que sejam mais interessantes, mas sem muito esforço. E uma delas é a sobreposição leve, como eu falei, uma camisa que seja um pouquinho oversize, num tecido fresco, um kimono, um colete, tudo que sejam tecidos leves, frescos, porque vai trazer, obviamente, interesse visual, porque a terceira peça sempre traz isso, mas não vai ficar uma coisa calorosa que você não consegue sustentar. Depois, acessórios estratégicos. Como eu falei, acessórios você não pode negligenciar, não pode não dar o devido valor, porque os acessórios, você coloca uma coisa básica e se você coloca um colar statement bem chamativo, você tem o look. Então você não pode, especialmente no verão, não dar a devida importância para os acessórios. Depois, gente, truques de styling, que isso aqui muda tudo. E truques de styling, gente, tem muito no Pinterest. Então vai lá ver os truques de styling específicos do verão, porque você pode fazer nó, cintura marcada, dobrinha, é muita coisa que você consegue fazer que eu não consigo nem imaginar, que eu não consigo nem falar aqui, porque no Pinterest tem muito. Então são pequenas coisas, às vezes não precisa ser uma coisa muito complexa, que deixa o look muito mais interessante. Depois, misturar texturas leves, linho, por exemplo, com tricolinho, viscose. Gente, não vai colocando de repente um couro com algodão, porque pra que você vai usar couro em pleno verão, sabe? Couro é um tecido que faz você suar muito, a não ser que você use numa bolsa. Aí tudo bem. Inclusive, numa bolsa, eu tenho uma bolsa de couro e me faz suar só de estar aqui. Então imagina numa saia, ou sei lá, numa regata. Regata de couro não existe, na verdade, né? Mas, sei lá, numa bota, no que for, gente. Você vai, assim, fritar no verão se você usar couro. Então, misture texturas leves, linho, algodão, viscose, porque isso vai deixar você muito mais fresca ao longo do dia. E o teste final do armário cápsula é você colocar tudo isso, de repente, como que chama, gente? Arara, cavideiro. Colocar todas essas peças e você realmente se questionar, essas peças me representam, essas peças têm a ver comigo, têm a ver com o que eu quero transmitir no verão? Se sim, ótimo. Se não, você tem que ainda fazer algumas melhoras, você tem que realmente se questionar o que eu quero transmitir. Porque a partir do momento que você sabe, você entende o que você quer transmitir para as pessoas, você vai conseguir construir um armário muito mais genuíno, muito mais autêntico e muito mais divertido, muito mais criativo e muito mais interessante. E lembre-se que armário cápsula não é sobre ter pouco, mas é sobre ter o essencial, e o essencial não precisa ser sem graça. Você pode ter essenciais que sejam a sua cara e que tenham personalidade, que sejam coloridos e que sejam interessantes, que tenham textura, camadas, enfim, que seja com muita personalidade, muito criativo. E
assim, a cara do verão. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido útil pra vocês. Me deixem saber aqui nos comentários se vocês gostaram, se vocês vão começar a montar o armário cápsula de vocês agora, com essas dicas de ouro. E é isso, não se esqueçam de curtir esse vídeo e, obviamente, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo.